Uma motoniveladora, também comumente referida como motoniveladora de estrada ou do inglês grader, é uma máquina de construção com uma lâmina longa, usada para criar uma superfície plana durante o processo de nivelamento. As primeiras niveladoras rodoviárias eram compostas por uma lâmina sobre rodas, tracionada por bois ou cavalos. O primeiro desses modelos foi inventado por J. D. Adams em 1885, com uma lâmina que se mantinha em posição fixa. Em 1903, dois empresários, Richard Russell e C. K. Stockland, fundaram a Russell Grade Manufacturing. Eles já estavam envolvidos em equipamentos de manutenção de estradas e queriam fabricar niveladoras e outras máquinas de construção de estradas para seus próprios projetos. Seu primeiro produto foi uma niveladora do tipo puxada a cavalo, com um motor a gasolina para acionar o transportador. Os negócios prosperaram e logo eles puderam se expandir para uma nova fábrica em Minneapolis com espaço adicional de fabricação. Novos produtos foram adicionados, incluindo uma niveladora de tração de 2 cavalos, aprimorada em 1908. Com os tratores a vapor e a gasolina se tornando mais amplamente utilizados na construção de estradas, Russell desenvolveu tamanhos maiores de niveladoras de tração, adequadas para a maioria dos modelos de tratores de rodas. Hoje, as niveladoras de tração são vistas apenas em museus ou em grupos de preservação, mas eram comuns em estradas rurais e em projetos de construção. Como as motoniveladoras eram usadas principalmente para a manutenção de estradas, eram frequentemente chamadas de patrulhas rodoviárias ou mantenedores. Elas possuíam todos os movimentos de lâmina da motoniveladora moderna de hoje, mas o controle das lâminas nas primeiras máquinas era manual, geralmente através de manivelas e peões operados pela força muscular humana. Foram necessários 2 tripulantes para operar o equipamento da niveladora, um operador de trator e um operador de niveladora, que estava em um simples suporte na parte traseira da máquina. Em 1920, a empresa introduziu uma motoniveladora autopropulsada que eles a chamavam de Motor Patrol, que no português a tradução seria patrulha motorizada. Essa máquina consistia em um trator Allis-Chalmers com uma estrutura de motoniveladora construída em torno dele. Por isso, no Brasil, as motoniveladoras também são chamadas de patrol, porque estão sempre patrulhando ou vigiando as estradas rurais e consertando problemas. Em 1926, Russell construiu uma versão de esteira do Motor Patrol que usava um trator Caterpillar como fonte de energia. Quando a Caterpillar Tractor Company foi fundada em 1925, Russell havia se tornado um dos principais fabricantes de niveladoras e, como muitas niveladoras Russell estavam usando tratores Caterpillar como força motriz, era natural que as duas empresas se unissem em uma base corporativa. Assim, em 1928, a Caterpillar comprou a Russell Grader Manufacturing e em seguida pôde oferecer niveladoras para complementar sua linha de trator de esteira. Este foi o primeiro empreendimento da Caterpillar em uma nova linha de produtos, desde o estabelecimento da empresa 3 anos antes. Inicialmente, a Caterpillar vendeu os antigos modelos de niveladora e elevação de Russell com sua própria marca, mas dentro de alguns anos, redesenhou completamente e modernizou as niveladoras originais de Russell. A número 10 Auto Patrol, de 1931, foi uma das primeiras niveladoras com grande participação da Caterpillar, alimentada por um motor a gasolina CAT de 40 cavalos. Durante a década de 1930, uma nova linha foi desenvolvida, precursora da linha atual de motoniveladoras Caterpillar. Embora os primeiros modelos tenham sido rebocados atrás de cavalos ou outro equipamento motorizado, a maioria das motoniveladoras modernas contém seu próprio motor, o que as torna conhecidas tecnicamente como motoniveladoras. Os modelos típicos têm 3 eixos, com o motor e a cabine situados acima dos eixos traseiros, em uma extremidade do veículo, e um terceiro eixo na extremidade dianteira do veículo, com uma lâmina no meio. A maioria das motoniveladoras possuem tração nos eixos traseiros, mas algumas também adicionam tração nas rodas dianteiras para melhorar a capacidade de nivelamento.
Muitas motoniveladoras também possuem acessórios opcionais na parte traseira da máquina, que podem ser um escarificador, uma lâmina ou um compactador. Em alguns países, como por exemplo na Finlândia, quase todas as motoniveladoras são equipadas com uma segunda lâmina, que é colocada na frente do eixo dianteiro. Para a limpeza de neve e algumas operações de classificação de sujeira, também pode ser montada uma lâmina lateral. As principais capacidades variam de uma largura de lâmina de 2,50 m a 7,30 m e motores de 125 a 500 cavalos. Determinadas motoniveladoras podem ser operadas com vários acessórios e serem projetadas para tarefas especializadas como mineração subterrânea. Na segunda metade do século XX, diversos fabricantes produziram máquinas de grande porte, mas em quantidades limitadas e por um curto tempo, com configurações cujas características eram diferenciadas para cada aplicação. O primeiro modelo de grande porte a ser lançado no mercado foi a T700, produzida pela Gallon Iron Works em 1955. Com mais de 18 toneladas e 190 cavalos, a máquina era muito maior que as similares da época e utilizava transmissão Power Shift com conversor de torque, um recurso inovador para esse tipo de máquina na época. Posteriormente, a Gallon tornou-se uma divisão da Dresser Industries, que em 1988 desenvolveu uma joint venture com a Komatsu, cuja maior máquina foi a GD825A2, uma motoniveladora articulada de 26,4 toneladas com 280 cavalos e transmissão Power Shift com comprimento de 10 metros e lâmina de 4,3 metros. Em 1963, a Caterpillar iniciou a produção da número 16, uma máquina de 21 toneladas com 225 cavalos e lâmina de 4,3 metros, mantida em produção por 10 anos, até ser substituída pela 16G, articulada, de 27,3 toneladas, 275 cavalos e lâmina de 4,9 metros, que foi produzida pelos 20 anos seguintes até ser substituída pela 16H, com transmissão controlada eletronicamente em 1995. Em 1969, a CMI Corporation lançou uma máquina de 12 metros com dupla articulação, a Autoblade, com 29,5 toneladas, dois motores de 225 cavalos e transmissão hidrostática. Cada motor acionava 4 rodas, 2 eixos na dianteira e 2 eixos no tandem, fazendo com que a máquina tivesse tração nas 8 rodas. A cabine girava 180 graus e a máquina já tinha recursos para executar serviços de precisão em obras de pavimentação. No mesmo ano, a Raygo lançou a Giant, com 2 eixos, ambos motrizes, 2 motores GM posicionados nas duas extremidades e dupla articulação. A máquina pesava 48 toneladas e cada motor tinha 318 cavalos, mas não era uma máquina de precisão e nivelamento, adequando-se à movimentação de grandes volumes de material, principalmente em mineração de superfície. Também não dispunha do círculo, usado para a rotação da lâmina, que era fixada na estrutura da máquina. Já a cabine ficava instalada sobre a articulação traseira, o que proporcionava excelente visibilidade para o operador, enquanto a máquina podia ser operada utilizando-se um cabo guia como referência. Essa máquina foi produzida pela Raygo até sua compra pela CMI em 1985. Em 1975, a Dominion Road Machinery, posteriormente chamada de Champion Road Machinery, um dos mais antigos fabricantes desse tipo de máquina, lançou o modelo 80T, cujo seu nome passou mais tarde para 100T, Big Mother. De chassi articulado e transmissão Power Shift, essa máquina pesava 81,6 toneladas
e em 1977 sofreu modificações que levaram seu peso para 91,6 toneladas e tinha um motor GM 16V71T, posteriormente substituído por um motor Cummins de 700 cavalos e lâmina de 7,3 metros, o que a tornou a maior máquina disponível no mercado na época. Tampouco era uma máquina de precisão, tendo sido desenvolvida para aplicações em mineração e na recuperação de grandes áreas em manutenção de rodovias com tráfego de caminhões fora de estrada. Permaneceu no portfólio da empresa por 14 anos, mas poucas unidades, cerca de 10, foram vendidas. Em 1980, a OEK lançou o modelo G350, uma máquina de 40,8 toneladas com motor Cummins de 380 a 400 cavalos, também para mineração, que por um curto período se tornou a maior máquina do mercado. No entanto, foram produzidas somente 34 unidades até 1986, quando a máquina saiu de linha. Ainda em 1980, a empresa italiana Umberto Eco Company desenvolveu a maior motorniveladora já construída pelo ser humano até hoje para um cliente na Líbia. Era uma máquina de 7,3 metros, 181,5 toneladas, dois motores, um de 700 cavalos na dianteira e outro de 1000 cavalos na traseira, com um total de 1700 cavalos, 12 pneus, com 4 em cada tandem e 4 na dianteira e lâmina de 10 metros. Permanecendo no portfólio por apenas um ano, essa máquina não foi entregue devido às restrições de comércio exterior, permanecendo na Itália como curiosidade para turistas até sua desmontagem. Atualmente, a maior máquina disponível no mercado é a CAT 24H, lançada em 1966. Articulada, com mais de 14 metros de comprimento, largura de 4,2 metros, motor kart de 500 cavalos, peso de 62 toneladas e lâmina de 7,3 metros.